Olá, irmãos, graça e paz, amigos, bom dia, irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Pastor Eliseu Lemos, em mais uma edição da nossa homília de sábado, não é mesmo? Nós estamos desenvolvendo um projeto e a cada sábado estamos levando aí ao ar uma palavra rápida de agradecimento a Deus pela semana que passou e pedindo a graça, não é mesmo? Pedindo a misericórdia de Deus, a força de Deus para a semana que amanhã se inicia. Hoje é sábado, dia 2 de dezembro, não é mesmo? E amanhã, então, domingo, dia 3 de dezembro, já é uma nova semana. O nosso objetivo maior é sempre agradecer a Deus pela sua boa mão sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida. Eu sou pastor da AD New Life, a New Life ali na cidade de Everett, número 355 da Broadway, na cidade de Everett. Você é nosso convidado, viu? Nós temos ali uma igreja, temos estacionamento, agora vai entrar um momento complicado de temperatura, não é mesmo? Mas eu espero que você vença aí o clima com o desejo de cultuar ao nosso Deus. Muito bem. Vamos a uma palavra de Deus para que nós meditemos nessa palavra durante a semana. Coloca essa palavra no teu coração. E eu quero extrair lá do capítulo 6 de João, uma frase, uma declaração de um de seus discípulos. O discípulo é o Filipe. O discípulo é o André. O André, um dos seus discípulos. Quando Jesus estava no deserto, não é mesmo? Ele estava lá no deserto, ele se retirou juntamente com os seus discípulos para, quem sabe, descansar um pouco, ter um pouco mais de comunhão entre si e também com Deus. E a multidão veio ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus levantou os olhos e viu aquela grandiosa multidão, de cerca de 5.000 homens. Então aí, se colocar mulheres e crianças, alguns chegam a 20 e tal, mas eu quero ficar dentro de eu sou meio que assim, mais racional, cerca de 10.000 pessoas. Vamos colocar aí para cada homem, alguns não eram casados e tal, enfim, mas vamos colocar 10.000 pessoas entre homens, mulheres e crianças. Na viração do dia, já era tardinha. E aí então Jesus olha para aquela multidão e faz uma pergunta para o Filipe. Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para essa gente toda? Eu estou parafraseando o que Jesus fala com Filipe. E aí Filipe começa a fazer uma conta e tal, e tal, e tal. Senhor, não tem jeito. Não tem jeito de nós dar pão para essa pessoa, para esse pessoal todo. Aí então chega um outro Filipe, o André, irmão de Simão Pedro. E aí então ele disse a Jesus, é nessa expressão de André que eu quero me ater. André diz assim, no versículo 9 do capítulo 6 do Evangelho de João. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Essa expressão. Aqui está um rapaz, um garoto, um adolescente, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Não é nada. Lá estava Jesus, com aquela multidão, no meio do nada, na viração do dia, já ia entrar, a noite já estava se aproximando. E Jesus, a Bíblia diz, nos versículos anteriores, você pode ler e depois e entender isso, de que Jesus faz uma pergunta para Filipe. Em outras palavras, Jesus testa o Filipe. O Filipe, onde é que nós vamos comprar pão? Observe que o Filipe, ele foi
tão depressa em responder que ele não observou a pergunta de Jesus. E a pergunta de Jesus é muito importante. Se você prestar atenção na pergunta, se o Filipe prestasse atenção na pergunta de Jesus, Filipe teria a pergunta exata que Jesus queria ouvir. Jesus pergunta assim: Filipe, onde compraremos? É a mesma declaração de que Jesus fala quando Jesus entra, logo a seguir. Jesus faz uma outra declaração dizendo assim, ó: passemos para o outro lado. Quando eles entram no barco e dá aquela tempestade e o barco quase que vai a pique. Eles não prestaram atenção na declaração de Jesus, como Filipe não prestou atenção na pergunta de Jesus: onde compraremos? Porque se Jesus tivesse dito, Filipe, onde você vai comprar o pão, aí era outra história. Aí o Filipe estaria in charge. O Filipe seria incumbido, receberia uma missão que seria impossível resolver a missão. Mas não, Jesus não faz essa pergunta. Jesus se coloca junto com Filipe. Filipe, onde que nós vamos comprar? Senhor, eu não sei. Nós estamos no meio do deserto, no meio do nada, no final do dia, são 10 mil pessoas, 10 mil bocas, 10 mil estômagos para financiar, para saciar. Eu não sei, tu é que sabes. É você quem tem que dar comida para eles. É você que quer alimentar eles. Me diz aonde que eu vou lá buscar. Mas Filipe, assim como nós, pensamos logo em como nós vamos resolver a parada. Como nós vamos resolver o problema. E a partir do momento em que nós nos tornamos filhos e filhas, quem resolve os nossos problemas não somos nós. É o nosso Pai Celestial. É Jesus Cristo, o nosso Salvador. Primeira lição. A segunda lição, que eu quero mergulhar um pouquinho mais. Aí o André vem. O André vem com um garoto. E o André, um pouquinho melhor do que Filipe, ele, olha, eu tenho aqui 5 pãozinhos e 2 peixinhos desse garoto. Mas o que é isso? O André, com uma visão um pouquinho melhorada, mas também muito incrédula, não é mesmo? E aí eu quero mergulhar 3 minutinhos, um pouquinho mais fundo, nessa posição, nesse pensamento. Irmãos, sejamos mais simples, sejamos mais dependentes como esse rapaz, ponhamo-nos à disposição do Senhor com aquilo que nós temos. Te coloca à disposição do Senhor com aquilo que você tem, com aquilo que você é, com aquilo que você sabe. Esse é o pensamento do texto. É isso que Jesus quer, que você se coloque à disposição dele com o que você é, com o que você sabe, com o que você tem. Na verdade, o que ele quer, o que ele mais deseja ouvir: eis-me aqui, Senhor. Como a resposta da Maria, aquela adolescente: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim os teus desejos, e as tuas ordens, e os teus projetos. Amado, vai chegar momentos de que o teu dinheiro, de que o teu ouro e de que a tua prata, como é aquele lá aquele paralítico lá da porta formosa onde Pedro e João passavam. E o Pedro diz: olha, ouro e prata eu não tenho. Agora, o que eu tenho eu te dou. É isso que Jesus quer ouvir de nós. É isso que Jesus... Ele sabe o que fazer. Ele sabe o milagre. A Bíblia diz, quando Jesus faz a pergunta para
Filipe, no versículo seguinte, a Bíblia diz assim, mas Jesus sabia o que ele ia fazer. Jesus sabia o que ele estava querendo fazer. Ele sabe como fazer o milagre. Ele sabe como abrir o caminho. Ele sabe como abrir as portas. Ele sabe como trabalhar com você para que as coisas aconteçam. Ele sabe remover os obstáculos para que compreendamos de que nada lhe é impossível. Se nós ficarmos parados por causa do pouquinho que temos, e ficarmos olhando para o todo que ainda precisamos, Deus não vai fazer o milagre. Deus não vai fazer o impossível acontecer. Não. Te move. Te apresenta para Ele. Te apresenta para Ele. Não retenha nenhum dos teus 5 pãezinhos. Pãozinho aqui, a palavra no grego expressa um pãozinho de pobre. Era uma, sabe, a massa da pizza, só a massa da pizza, assado, aquela massa de trigo, de cevada, assada em cima de uma pedra quente. Aí eu penso que ele dobrava e botava o peixinho ali no meio, ou um pedaço de peixinho, só para dar gosto naquela massa de trigo. Ele sabe o que vai fazer. Aliás, ele nem teria necessidade disso, de pedir os 5 pãezinhos. Ele nem precisava disso. Mas o que ele quer? Ele busca a nossa submissão a Ele. Para que possamos ver o milagre, é preciso que nos livremos de ideias pré-concebidas. É preciso que tiremos a nossa mentalidade, a nossa visão das nossas impossibilidades. Porque a Bíblia mesmo diz de que se dependesse de nós, nós não temos condições nem de despertarmos do nosso sono. Enquanto estivermos presos nos nossos raciocínios, Deus não poderá agir como o Deus do impossível na nossa vida, na minha vida, no meu ministério, na tua vida, na tua família, no teu ministério. Louvado seja Deus pela sua palavra. Louvado seja Deus. Entrega-te com tudo que tu és e com tudo que tu tens nas mãos do Senhor e você vai ver o que Ele é capaz de fazer com um 0 à esquerda, como eu e você. Um grande abraço, fique na paz de Deus, uma linda semana, e eu espero vê-lo amanhã, dia 3 de dezembro, às 10 horas da manhã, no número 355 da Broadway, na cidade de Everett. Nós teremos um lindo culto, é o primeiro domingo do mês, dia de Santa Ceia do Senhor. Venha, traga os teus 5 pãezinhos e os teus 2 peixinhos, e o resto deixa que Ele faz. Um grande abraço, fique na paz, que a boa mão de Deus, o Deus do impossível, esteja sobre a tua vida na semana que entramos amanhã. Se Deus quiser, nos vemos no próximo sábado. Um grande abraço e até lá.